Eu acho importante. Eu acho muito importante. Porque é muito importante você empoderar alguém e você falar com uma mulher e você fazer ela se dar conta de tudo que ela sofre. Porque esse é o primeiro caminho, assim, para que ela possa tentar não sofrer, para que ela possa reagir, né? Mas é muito importante falar isso para os homens que estão dispostos a ouvir. Porque aqueles que não estão dispostos a ouvir fica mais difícil, né? E aí vai ser uma agressão dupla. Mas eu quero que eles estejam do meu lado. Não de uma forma assim que vá tentar me sobressair ou que vai utilizar isso para se dar bem ou algum tipo de popularidade. Mas eu realmente quero que vocês me escutem e eu quero que vocês concordem comigo, percebam a agressão que existe em vocês, mesmo que vocês não façam nada. E eu quero que vocês estejam do nosso lado para lutar junto. Toda ajuda ela é muito boa, ela é muito bem-vinda. Eu acho que, primeiro, eu acho positivo, porque é uma forma de sensibilizar também, né? Ele já se sentiu tocado em alguma medida para ter escolhido fazer isso. Mas eu, Jéssica, pessoalmente, eu não me sinto segura 80% das vezes perto de homens de modo geral. São assim, eu até brinco que por isso que eu tenho tão poucos homens na minha vida, porque não dá, né? É uma questão de autodefesa, mas enquanto uma iniciativa de alguém que eu acredito tenta tornar o mundo um lugar mais justo, porque isso faz parte disso também, né, dessa responsabilidade social, eu acho que é bom, desde que a gente tome cuidado, né, da forma como se faz isso, quem a gente toca com esse trabalho, a forma como lida com as histórias, o gênero da pessoa que está fazendo isso, para mim, não é um impedimento. Desde que haja muito respeito pela situação das vítimas e um reconhecimento, né, do seu potencial enquanto agente ou não desse tipo de violência. A força eu não sei, eu não posso falar por ela, eu não consigo falar por ela agora, mas eu acho que talvez ela concordaria em alguma medida com isso. Que é possível, quanto mais gente falando sobre, quebrando esse tabu e denunciando e fazendo um auê melhor, porque ferida tem que tomar ar, né, pra curar. Se a gente abafa ela, só piora a situação. É legal, porque você vê a reação da pessoa que tá te ouvindo. Porque também é uma pessoa sensível, né? Se a gente trabalha que tem essa igualdade, a gente também tem que respeitar que existe um lado sensível no homem, né? E é interessante ver como se sensibiliza através de uma coisa que pra gente pode ser, pra gente mulher, enquanto Lohane, enquanto Lilian, enquanto todas as mulheres, é, é um lugar de você conseguir fazer a sua voz ser ouvida por aqueles que te oprimem. É, é invasivo, né? É interessante, eu acho que esse diálogo, né, fala sobre agressão, sobre o estupro, sobre esse trauma, né, que no caso é isso que vocês estão, é objeto de estudo, né, é o que gera, né, depois do que acontece. É, é invasivo, então eu acho que é exatamente por isso que a gente tenta focar e olhar mais para você, né, por ser mulher.
né, Tainara, e não necessariamente para o Rodrigo, porque, querendo ou não, por mais que eu tenha um irmão, eu tenho um pai e amigos homens diversos, independente da sexualidade, da orientação sexual ou não, são homens, né? Então, eles não deixam de serem machistas, e isso é fato. Muitos são desconstruídos, né? Muitos têm um discurso diferente, e acredito que o Rodrigo também seja assim. Mas, independente, a gente que já passou por tanta coisa, tem um histórico tão grande, né? Com agressões, com abusos, né? Acho que a gente sabe que o homem, ele é um agressor em potencial. Ele parece um discurso super vitimista, né? Parece um drama, mas se fosse um drama e um discurso tão vitimista, não teríamos tantas mulheres sendo agredidas diariamente, né? Se isso fosse uma historinha, um mito, acho que esse trabalho nem estaria sendo feito e não existiria necessidade para o diálogo, porque não existe, mas a questão é fato, né? Os homens, eles são agressores em potencial, e todos eles, e eu não excluo nenhum, nem do meu ciclo de amigos, nem da minha família, né? Não vem estampado na testa se ele é ou se ele não é. Então, como que a gente descobre? Aí a gente tem que passar pela situação. Então, é uma situação invasiva e, por vezes, incômoda, né? Mas a gente tenta bloquear e trabalhar da forma mais natural e leve possível. Mas é óbvio que por um outro viés que é sim invasivo, né? Acho que é isso. Eu acho que existem homens e homens, assim, eu não me senti incomodada em falar sobre isso na frente dele, nem um pouco. Inclusive, eu sei que ele é uma pessoa que está disposta a dialogar sobre isso porque ele está aqui, trabalhando nisso. Eu não falaria com qualquer homem, e eu não falaria com homens amigos sobre esse assunto. Eu não falaria com meu irmão, com meu pai. Eu acho que para falar sobre esse tipo de coisa, eu não sei se eu conseguiria falar com um homem só, sabe? Porque por mais empatia que ele tenha pela causa, e por mais que ele se importe em tentar entender, talvez ele não entenda. E nem por culpa dele mesmo, mas porque a gente sente. E talvez se eu não sentisse essas coisas, eu também não entendesse. Se eu não passasse por isso, eu também não entendesse. Tem coisa que só uma mulher vai entender. Então, eu acho muito legal, assim, que quando um homem se propõe a escutar, e só escutar, sabe? Tipo, porque a gente sempre, quando tenta dialogar com homens, a gente fala e toda hora vem uma contra-resposta. Toda hora vem uma propriedade, toda hora vem um pensamento, e que é muito da construção dele enquanto homem, assim. Hoje a gente tem homens que não sabem metade das coisas que a gente sabe, porque as experiências que um homem tem quando cresce são completamente diferentes das experiências que uma mulher tem. Eu estudo numa universidade hoje, convivo com homens que moram sozinhos, que moram em repúblicas, enfim. Tem muitos, a maioria dos homens, sei lá, 89% dos homens que eu tenho contato, eles não sabem lavar a própria louça ou estão aprendendo. Eles não sabem cozinhar ou eles estão aprendendo. Eles não sabem o que é você ter que se defender. Geralmente, assim, não estou generalizando, claro que não. Mas a maioria dos homens que eu conheço, eles tiveram, assim, uma criação completamente de dependência, enquanto a mulher, ela tem que ser independente muito mais cedo. A mulher, ela tem que ser muito sagaz muito mais cedo. Porque se você não lembra que você é mulher, todo dia alguém vai te lembrar, por algum motivo. E o homem não passa por isso, sabe? Então, eu acho que é muito legal a gente poder dialogar sobre isso com homens que estejam dispostos, porque são realidades completamente diferentes. Então, eu não me incomodo. Mas eu confesso que quando eu estou numa discussão com homens sobre esse assunto, e eu sou obrigada e eu sou interrompida, ou alguém começa a questionar, ou começa a tentar achar soluções para tentar contrariar o que eu estou dizendo, eu perco a vontade de dialogar, porque não tem como você tentar me convencer de uma coisa que eu estou sentindo, contra uma coisa que eu estou sentindo, contra uma coisa que eu passo todo dia, sabe?
ou me julgar por isso, assim, porque é muito diferente, eu acho.